tudo bem? Então o vídeo de hoje é aquele momento que a gente faz o balanço do que já apareceu aqui no canal e do que está por vir. Então eu vou comentar com vocês sobre as minhas leituras de abril e de maio. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e a curtir o vídeo também. Eu vou começar então mostrando para vocês o meu livro de abril do Desafio de 12 Livros, que foi esse daqui, Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Aqui no canal você vai encontrar um vídeo onde eu falo só desse livro. Aliás, eu fiz um vlog, porque como é um livro de contos, eu quis compartilhar com vocês essa minha experiência e comentar com vocês sobre alguns desses contos. Eu vou deixar aqui no box de informações, tá, o link para esse vídeo. Esse livro aqui foi publicado em 1962 e eu descobri que eu já tinha lido esse livro lá na época da escola. Eu lembrava que eu tinha lido alguns contos do Guimarães Rosa, só que eu não lembrava de qual livro. E aí, logo que eu abri esse livro aqui, olhei o índice, eu já reconheci alguns títulos. Então, nesse livro aqui, a gente vai encontrar alguns contos super famosos. Então, tem o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, tem também Os Irmãos Dagobert, o famosíssimo A Terceira Margem do Rio, As Margens da Alegria, que é um dos meus favoritos aqui desse livro. Enfim, eu acho um livro muito legal. Esse é o único livro que eu li do Guimarães Rosa. Então eu ainda penso em ler outros livros dele, de contos. Eu acredito que o próximo que eu vou ler vai ser Sagarana, antes de ler Grande Sertão Veredas, que sim, é um livro que eu quero ler com certeza, mas não sei ainda quando. Eu confesso pra vocês que eu estranhei bastante a escrita do Guimarães Rosa, porque eu não estava lendo nada parecido nos últimos tempos. Então pra mim teve um princípio de desconforto, mas logo eu me habituei com a linguagem. E eu gosto muito também que dentro da simplicidade, das falas dos personagens, de todo o regionalismo, a gente consegue perceber assim, uma profundidade de alguns temas, de reflexões sobre a vida muito fortes. Então, esse é um livro, apesar de fininho, que eu recomendo uma leitura mais pausada, porque a cada conto a gente começa a pensar assim, sobre várias coisas. Eu diria que é de uma digestão um pouquinho mais lenta, se eu posso fazer essa analogia. Se você quiser saber das histórias que gostei mais, um pouquinho de enredo, eu recomendo então que você veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações. E no mesmo mês eu li Enterro Celestial de Xin Han. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está vendo, você não sabe da história que eu tenho com a Xin Han, né? No comecinho do ano, eu li As Boas Mulheres da China. Eu até fiz a minha primeira leitura conjunta com esse livro. Então vocês imaginam, assim, é um livro que me marcou demais, porque é um livro muito importante. É um livro difícil de ler, com histórias muito fortes, muito tristes, mas que eu recomendo muito a leitura, claro, dependendo do momento de vida que você está. Mas é um livro que mexe muito com a gente, sabe? Eu li bem devagar, conversei com várias pessoas, né, que participaram da leitura conjunta, então foi uma experiência muito rica para mim. E eu descobri então a Xin Han, que é essa jornalista chinesa, que teve um programa de rádio de 89 a 97, então ela conheceu várias histórias do seu país. E ela pode contar algumas dessas histórias, algumas partes das histórias, porque ela passava por muita censura, mas depois que ela saiu da China, ela pode contar então melhor todas essas histórias que ela teve conhecimento, que ela pesquisou, que ela conheceu, enfim, muitas pessoas. A gente vai ver um período da China que está ali por volta da Revolução Cultural, tá? Então, aqui em Enterro Celestial, a gente vai ver uma história específica. Então, claro que depois que eu li As Boas Mulheres da China, eu tive interesse em conhecer outros livros escritos pela Xin Han. E aí eu pensei em seguir uma ordem cronológica. Então, após As Boas Mulheres da China, ela escreveu esse livro aqui, como eu já disse, né, Enterro Celestial. E aí também eu fiz uma leitura conjunta com algumas pessoas, porque várias pessoas ficaram interessadas pela escrita da Xin Han, por conhecer mais a história da China, né? Porque a Xin Han tem essa escrita também que envolve muita gente. Em Enterro Celestial eu tive uma surpresa, porque é uma história que às vezes parece até que é uma ficção. Parece que eu tô conhecendo aqui uma Xin Han romancista. Aqui no canal tem vídeo já desse livro, tá? Então eu vou deixar também aqui o link, caso vocês queiram dar uma olhada e conhecer melhor essa história. Mas em resumo, a gente vai conhecer a história da Xu Wen, que acaba sendo separada do marido. O marido ele vai para uma missão junto com o exército, porque ele é médico, a Xu Wen também é médica. Aí ele vai acabar se alistando para ir junto do exército para o Tibete. Nessa época a China havia invadido o Tibete, então a gente vai ver um sério conflito. E logo após que o marido dela vai para essa região, ela recebe uma notícia, uma breve notificação, dizendo que o marido dela havia morrido, só que sem explicação nenhuma. Ela fica totalmente desesperada e resolve ir atrás dele, à procura dele no Tibete, uma região totalmente desconhecida para ela. Ela vai passar por várias situações,
vai passar muitos e muitos anos por lá, então a gente vai ter contato com a cultura do Tibete, a importância que a religião tem no país, a gente também vai conhecer a realidade das famílias nômades. Enfim, é um livro muito rico, que faz a gente conhecer uma cultura totalmente diferente, esse choque de cultura que acontece entre os chineses e os tibetanos também, e tem esse fundo histórico que a Shihan não vai ficar explicando pra gente, né, tudo direitinho, mas a gente percebe que os fatos históricos que aconteceram na China foram fundamentais para tudo que acontece aqui nessa história e todos os sofrimentos que essas pessoas passam. Outro livro que eu li e que já tem uma resenha aqui no canal é a biografia do Robert Capa, escrita pelo Alex Kershaw, chamada Sangue e Champanhe, a vida de Robert Capa. Engraçado que esse livro aconteceu a mesma coisa que Enterro Celestial, eu li por causa de outro livro. Enterro Celestial eu li então por causa de As Boas Mulheres da China. A biografia do Capa, apesar de ser um livro que eu já tinha ouvido falar, já tinha intenção de ler, eu decidi realmente ler depois que eu li O Hotel da Place Vendôme. Aliás, gente, eu vou aproveitar e recomendar para vocês um vídeo que tem aqui no canal, onde eu falo sobre as minhas melhores leituras do primeiro trimestre. Aí eu falo de As Boas Mulheres da China, eu falo desse livro também, O Hotel da Place Vendôme, e de outros livros também maravilhosos. Eu recomendo muito que vocês vejam, eu vou deixar até o card aqui para vocês. Então, no Hotel da Place Vendôme, que é o Hotel Ritz, a gente vai saber tudo o que aconteceu por lá na época da Segunda Guerra Mundial. E as pessoas que passaram por lá, entre elas o Robert Capa. E só de saber algumas coisas da vida dele, eu fiquei com muito interesse em saber muito mais. Então, eu peguei essa biografia, que está disponível, aliás, no Kindle Unlimited, e li, foi uma leitura assim muito agradável. A gente vai acompanhar, claro, toda a trajetória da vida do Capa, desde o seu nascimento na Hungria, que aí a gente conhece o André Friedman, né? Ele muda de nome anos depois em Paris. A gente vai ver toda a carreira dele como fotógrafo, tem vários episódios muito marcantes, ele passou por várias guerras, por vários países, então a gente vai saber muitos fatos históricos também e algumas coisas pessoais da vida dele. A gente que gosta de leitura, né? Alguns escritores vão aparecer nessa biografia, como John Steinbeck e também o Ernest Hemingway. Bom, agora a gente chegou naquele momento do que vem por aí, de livros que eu li, mas ainda não gravei vídeo para o canal, tá? O primeiro é O Professor, da Charlotte Brontë. Esse aqui é o primeiro livro dela, que não foi o primeiro a ser publicado, né? Ele não foi aceito, né, pelos editores. E eu gostei, eu achei muito válida a leitura desse livro. Não amei, tá? Mas se você gosta da Charlotte, eu recomendo muito que você leia, até pra gente perceber a evolução dela como escritora. Então aqui nessa história de Um Professor, a gente conhece um rapaz que é inglês, que sofre com conflitos familiares. Ele também vive dúvidas do que fazer, de como seguir a sua vida, qual profissão. Então ele percebe que o seu talento mesmo é lecionar e ele vai para outro país, ele consegue uma indicação, enfim, e um emprego na Bélgica. Então aqui a gente vai ver um pouquinho da visão da Charlotte da Bélgica, dos belgas, né, e dos flamengos também. A gente nota um preconceito aqui por parte dela, mas é claro que a gente tem que pensar também no contexto histórico, né? Ela é reflexo desse contexto histórico que ela vivia. A gente também vai ver o preconceito dela com os católicos. Então, tem alguns pontos aqui no livro que tem a ver, claro, com a vida da Charlotte, com a experiência dela, porque ela também deu aula, ela também viveu na Bélgica. Então, como eu disse, não foi uma trama que me prendeu muito. O personagem principal, no começo até que eu gostei assim dele, eu achei que seria um narrador assim que chamaria a minha atenção, porque ele que vai contar, né, essa história, só que depois eu não gostei muito da personalidade dele não, então não foi aquele livro que me prendeu, sabe? Mas, como eu falei pra vocês, eu ainda quero fazer um vídeo conversando só sobre esse livro, aliás não, sobre esse livro e sobre outro também, que eu comecei a ler, mas não terminei, chamado Os Diários Secretos de Charlotte Brontë, que tem esse nome horroroso. Mas, gente, a Marilise, que tem um perfil lindo no Instagram, ela fala muito sobre as irmãs Brontë. Ela recomendou essa leitura, então, claro, que eu peguei para ler. E apesar de não ter me apegado ali, eu vou continuar lendo sim. E como vai falar da vida da Charlotte, é uma ficção, só que é baseada em uma pesquisa que a escritora fez, né? Eu quero conversar com vocês sobre esse primeiro livro dela e sobre alguns aspectos da vida dela que eu vou ler nesse livro, tá? Então, eu acredito que vai ficar um vídeo legal. E nesse mês de junho deve aparecer por aqui. E para fechar esse vídeo, vou falar dela de novo, né? Porque o mês de maio para mim foi especial Charlotte Brontë.
E eu reli Jane Eyre, que é um dos meus livros favoritos, né? Aliás, o vídeo anterior a esse aqui no canal, eu falo sobre os meus 5 livros favoritos, né? Junto com o Leonardo, ele também comenta sobre os 5 favoritos dele. Ficou um vídeo muito legal. Então já deixo a indicação aqui também pra você dar uma olhadinha. E eu comento sobre Jane Eyre. Eu quero fazer um vídeo só pra Jane Eyre, tá? Não vai ser junto com o vídeo do professor, com esse outro livro que fala sobre a vida da Charlotte. Mas falando resumidamente, né? Jane Eyre é um livro, gente, que você precisa pegar para ler. Tá? Se você tem um interesse, não vá pelo que as pessoas falam, porque há várias interpretações aqui dessa história, mas às vezes você vai ter uma surpresa quando você pegar esse livro para ler. Então eu recomendo muito que você leia, tá? Que a Jane tá contando a história dela pra gente, tá? Então, dos fatos que aconteceram aqui, já faz 10 anos, assim, de tudo que aconteceu na vida dela, e aí ela tá contando tudo pra gente, desde a infância dela, que foi muito difícil, adolescência também, até a sua fase adulta, que ela vai encarar realmente algumas situações difíceis, ela vai ter que fazer escolhas. Enfim, é uma história que prende a gente. É difícil falar de Jane Eyre sem elogiar. Lógico que o livro tem algumas questões e eu quero falar com vocês a respeito de tudo do livro, em todos os aspectos. Vou tentar fazer uma resenha não muito apaixonada sobre essa história, mas o que eu quero falar aqui para vocês é isso. Leiam. Se você tem qualquer interesse, nada vai substituir a sua leitura, porque é um livro que dá muita margem à interpretação, né? Então, nada melhor do que você pegar o texto na íntegra e ler e conhecer realmente essa história maravilhosa. Então, essas foram as minhas leituras nos últimos 2 meses. Me conta aí o livro que você leu, que você adorou, que você recomenda. Eu gosto muito de trocar essa dica com vocês, tudo bem? E eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!